E aí, gente, tudo certo? Bora prosperar com sabedoria? Lembre-se que prosperidade começa com consciência. Sair das dívidas é uma vitória, mas o maior perigo é depois que elas acabam. Muita gente sai das dívidas e algum tempo depois volta para o aperto. Não por falta de dinheiro, mas por falta de organização. Hoje vou falar sobre como organizar a vida financeira depois de sair das dívidas, de forma simples, prática e possível, para nunca mais voltar à prisão financeira. Prosperidade não é um evento, prosperidade é um caminho. Sair das dívidas é o começo, depois começa a fase mais importante, manter essa liberdade. E liberdade financeira exige novos hábitos. Vamos analisar alguns princípios simples, baseados em sabedoria exposta na Bíblia, e como podemos aplicar isso na prática real, no nosso dia a dia, para manter nossa vida financeira organizada e protegida. Primeiro, precisamos criar uma base financeira simples. Depois de sair das dívidas, existe um erro muito comum que muita gente comete: achar que o problema acabou. Mas a verdade é que começa a fase mais importante: criar uma base financeira simples e sólida. Em Provérbios 24:3 diz assim: que com sabedoria se constrói a casa. E vida financeira é exatamente isso, uma casa. Se não construir direito a base, uma hora desmorona tudo de novo. Criar uma base financeira não é complicado, não é coisa de especialista e não exige muito dinheiro. Exige clareza. É basicamente saber três coisas muito simples: quanto entra, quanto sai e quanto sobra. Só isso. Então, primeiro é a renda mensal. É preciso saber exatamente quanto dinheiro entra todo mês. Não é mais ou menos, é o valor real, o salário, renda extra, tudo. Quanto entra por mês? Quanto é o seu ingresso mensal? E o segundo são os gastos fixos. Aqui entram as contas que se paga todo mês: aluguel, água, luz, internet, mercado, transporte, educação, combustível, etc. Enquanto não temos clareza disso, não conseguimos controlar nada. E o terceiro, que é o valor livre, o valor que sobra depois dos ingressos e dos gastos fixos, é o dinheiro que sobra depois de pagar tudo. Esse é o valor que vai nos dar liberdade, que vai nos dar segurança, que nos vai fazer crescer. Muita gente vive no aperto não porque ganha pouco, mas porque não sabe onde o dinheiro está indo. E quando não se sabe isso, se perde o controle sem perceber. Por isso esse passo é tão importante. Criar uma base financeira é trazer luz, é trazer ordem e sabedoria para a nossa vida financeira. Porque quem não tem uma base, constrói na areia. E quem constrói na areia, uma hora volta para o aperto, mesmo sem querer. E agora que entendemos a importância da base, o próximo passo é aprender
o que fazer com o dinheiro que se sobra, mesmo que ele seja pouco. Então, depois de criar uma base financeira simples, vem o princípio que muda completamente o jogo. Aprender a pagar a si mesmo primeiro. A maioria das pessoas faz exatamente o contrário. Paga as contas, paga todo mundo, resolve tudo e no final, se sobrar alguma coisa, tenta guardar. E quase nunca sobra. A Bíblia já ensinava isso há muito tempo. Provérbios 6, 6, 8 fala sobre a formiga que trabalha hoje pensando no amanhã. Isso é sabedoria financeira. Pagar a si mesmo primeiro é decidir com consciência que você também é prioridade. Não é egoísmo, é responsabilidade. Guardar o dinheiro não significa que você ama o dinheiro. Significa que você ama a sua paz, o seu futuro e a sua liberdade financeira. Quando você separa algo para você logo no começo, antes de gastar com tudo e com todos, você envia uma mensagem clara. Estou no controle e não mais no improviso. E aqui é importante entender uma coisa. Não precisa ser muito. Mesmo que seja pouco, mesmo que pareça insignificante, o que importa é a constância. Quem espera sobrar para guardar, quase nunca guarda. Mas quem separa primeiro, aprende a viver com o restante. Esse hábito muda a sua mentalidade. Você para de viver só apagando incêndio e começa a construir com segurança. E quando você aprende a se pagar primeiro, você começa a sair do modo sobrevivência e entra no modo organização. Agora, uma vez que você cria esse hábito e começa a guardar com constância, surge uma pergunta inevitável. Onde esse dinheiro vai ficar e para que ele vai servir? E é exatamente isso que vamos ver no próximo ponto. Criar um fundo de segurança. Depois que aprendemos a se pagar primeiro, surge algo essencial para nunca mais voltar ao aperto: criar um fundo de segurança. A Bíblia nos alerta sobre isso em Provérbios 21, 20. Na casa do sábio há tesouro e azeite. Ou seja, o sábio se prepara. Ele não vive no improviso. Porque a verdade é simples. Emergência não avisa. Pode surgir um problema de saúde, um conserto, uma perda de renda. Acontece, qualquer coisa pode acontecer de repente. E quando a pessoa não está preparada, sabe o que ela faz? Ela volta para a dívida. E por isso que tanta gente sai do aperto e pouco tempo depois está endividado de novo. Não por falta de fé, mas por falta de preparo. O fundo de segurança não é um luxo, é proteção. É ele que impede que você vá recorrer ao cartão, ao empréstimo, ao desespero quando algo foge do controle. E aqui é importante alinhar a expectativa, porque isso não acontece e não se constrói do dia para a noite. É um processo, um passo de cada vez. A prática é simples e clara. Tenha como objetivo guardar o equivalente a de 3 a 6 meses dos seus gastos básicos. Não é do seu salário total, é do que você precisa para viver. E, de novo, não importa começar pequeno, importa sim começar. Cada valor separado
é um tijolo nessa proteção financeira. E quanto mais esse fundo cresce, mais uma coisa começa a aparecer na sua vida: a paz. Você dorme melhor, você decide melhor, você vive com menos medo. E quando a paz entra, você finalmente para de viver no modo de emergência, o que te permite dar o próximo passo na organização financeira, que é mudar sua relação com o consumo e com as decisões do dia a dia. Depois que você cria uma base financeira sólida, depois que você aprende a se pagar primeiro e começa a formar um fundo de segurança, existe um ponto decisivo que define se você vai permanecer livre ou vai voltar ao aperto, que é mudar sua relação com o consumo. Jesus falou algo em Lucas 12:15. Tenham cuidado, fiquem de sobreaviso contra todo tipo de ganância. Isso não é sobre não comprar nada, é sobre comprar com consciência. O problema nunca foi comprar, o problema é comprar no automático, por impulso, pela emoção, pela comparação ou pela pressão social. Muita gente se endivida não porque precisa, mas porque confunde desejo com necessidade. Vê algo, sente vontade, compra. Depois tenta justificar. E quando isso vira hábito, a organização financeira não se sustenta. Por isso, sair das dívidas e nunca mais voltar ao aperto exige uma mudança interna na forma como se decide gastar. Antes de qualquer compra, você precisa parar e fazer uma pergunta simples, mas muito poderosa. Eu preciso disso ou eu só quero isso? Se for necessidade, faz parte da nossa vida. Mas se for só vontade, você ganha algo muito valioso quando aprende a esperar. Você ganha controle. Comprar menos não significa viver pior, significa viver com mais intenção. Quando você muda sua relação com o consumo, o dinheiro para de escapar sem você perceber. Você começa a escolher em vez de reagir. E isso traz leveza, clareza e maturidade financeira. Agora, quando você aprende a consumir com consciência, surge algo mais importante para manter essa organização a longo prazo. Colocar Deus no centro das decisões financeiras para que tudo isso continue com equilíbrio. Então, depois de organizar números, criar hábitos saudáveis e mudar nossa relação com o consumo, existe algo que sustenta tudo isso no longo prazo. Colocar Deus no centro da organização financeira. Provérbios 16:3 diz assim: consagre ao Senhor tudo o que você faz e os seus planos serão bem-sucedidos. Isso é muito importante entender. Sem Deus no centro, a organização não dura. Podemos até montar planilha, ter disciplina, guardar dinheiro, mas se Deus não estiver no processo, aos poucos tudo começa a perder equilíbrio. Colocar Deus no centro não é religiosidade, é alinhamento. É reconhecer que o dinheiro é uma ferramenta, não um senhor. E quando Deus está no centro, o dinheiro permanece no lugar certo. Honrar a Deus protege o coração contra o orgulho, contra a ansiedade e a ganância. Porque muita gente se organiza financeiramente, mas se perde emocionalmente no caminho.
Por isso, a organização financeira saudável não começa só no papel. Começa na decisão de incluir Deus nas nossas escolhas diárias. Planejar orando muda tudo. Você deixa de decidir só pela emoção, só pela pressa ou só pela vontade do momento. Quando você ora, antes de decidir, você ganha clareza, você ganha freio, ganha sabedoria. E decisões tomadas com sabedoria evitam erros que levam de volta ao aperto. Colocar Deus no centro é o que mantém constância quando a empolgação passa. É o que mantém equilíbrio quando o dinheiro começa a sobrar. E quando esse alinhamento acontece, algo muito importante começa a se formar naturalmente na nossa vida financeira. Uma estrutura que não só organiza o presente, mas prepara você para crescer com segurança e com propósito. Então, para concluir, sair das dívidas é libertador. Talvez uma das maiores sensações de alívio que podemos ter. Dormir melhor, respirar com mais leveza, sentir que o peso diminuiu. Mas é preciso entender que permanecer livre é uma decisão diária. Liberdade financeira não se mantém sozinha. Ela precisa ser cuidada. E é aqui que muita gente se confunde. Organização não é prisão, organização é proteção. É ela que nos protege de decisões impulsivas, é ela que nos protege de voltar para o aperto sem perceber, é ela que nos dá clareza, nos dá paz e direção. Quando mudamos os nossos hábitos, mudamos também nosso destino financeiro. Não é quanto a gente ganha, é como cuidamos do que passa pelas nossas mãos. Quem aprende a cuidar do dinheiro nunca mais é dominado por ele. O dinheiro deixa de mandar e passa a servir. E é exatamente isso que a sabedoria bíblica nos ensina. Prosperar com equilíbrio, viver com consciência e crescer com propósito. Então, se esse conteúdo abriu seus olhos, não para por aqui. Esse canal existe para te acompanhar nessa jornada, passo a passo, sem promessas vazias e sem atalhos perigosos. Não deixe de voltar aqui nesse canal. Assista a outros vídeos, aplique o que você aprende, porque cada pequeno ajuste que você faz hoje evita grandes problemas amanhã. E se esse conteúdo fez sentido para você, é sinal que você está no caminho certo. Às vezes uma palavra, um princípio simples, já muda a forma como a gente pensa e decide. Aqui no canal eu sempre compartilho conteúdos assim, práticos, muitos deles baseados na Bíblia e aplicáveis à vida real, para quem quer organizar a vida financeira com consciência e com propósito. Então, se você quiser continuar aprendendo e caminhando comigo nessa jornada, fica por aqui. Assim você não perde os próximos vídeos que vão dar sequência a tudo isso que a gente está construindo. E quando esse conteúdo chega até você, pequenas interações ajudam ele a alcançar mais pessoas que também estão precisando dessa direção. Segue o canal, acompanhe os próximos vídeos, porque prosperar com sabedoria é um processo e caminhar juntos faz toda a diferença. E no próximo vídeo a gente vai dar o próximo passo dessa jornada. Vamos aprender como fazer o dinheiro trabalhar por você, mesmo começando com pouco, mesmo sem ser especialista e sem promessas irreais. Você vai entender que não é sobre quanto você tem hoje, mas
sobre como você usa o que passa pelas suas mãos. Então continue comigo, porque este próximo conteúdo pode mudar a forma como você enxerga o dinheiro a partir de agora. Te espero no próximo vídeo e não se esqueça, a consciência mantém a nossa liberdade financeira. Até!